Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Mas aprender o amor inteligente não adianta só ficar ouvindo. Você tem que praticar, porque você tomar conhecimento de uma coisa não quer dizer que você sabe. A gente só sabe quando a gente faz. Isso é um segredo, Cristiane, que muita gente não se dá conta. As pessoas pensam de forma geral que estudar um assunto, aprender sobre um assunto, faz com que elas saibam do assunto. A teoria, né? A teoria, ela parece muito, assim, viva, né? Como se a gente soubesse mesmo. Eu lembro que quando eu estava aprendendo inglês, na minha cabeça, eu falava muito bem inglês. Eu falava tão bem, sabe? Eu falava direitinho, sem sotaque, sem nada. Quando eu abri a boca... não saía aquilo que estava na minha cabeça, porque tinha que praticar, né? Tinha que praticar. Não adianta você saber se você não pratica, você fica com aquela teoria muito congelada, como se você não pudesse vê-la de verdade na sua vida. Você tem aqui, eu tenho a informação, ela é verdade, ela funciona realmente, mas ela e a minha vida fica muito longe, né? É isso que acontece, mas é por isso que você falou. As pessoas, elas dão muito mais importância ao saber do que ao praticar. É como a gente vê, é um fato observável, que há muitos diplomados desempregados. E não só desempregados porque é um problema de falta de emprego, mas muitos diplomados que não têm capacidade para o mercado de trabalho que eles procuram, apesar do diploma. Aprenderam a teoria, mas não têm a prática e, quando tentaram, demonstraram que não sabiam muita coisa. Como também há muita gente sem estudo, bem mais capaz do que gente diplomada. Não é? Porque gente sem estudo, porém com experiência no trabalho. Então, a prática é o que realmente faz você saber uma coisa. Por exemplo, por que nós estamos falando isso? Por causa desta aluna aqui que está fazendo uma pergunta e nós vamos respondê-la. A aluna diz: Olá, Renato e Cris, sou casada há 5 anos e temos um filho. Eu acompanho a Escola do Amor desde que casei. Olha só. Então ela está casada há 5 anos com um filho e acompanha a Escola do Amor desde que casou. Acompanha. Por favor, me ajudem. Eu peguei por 7 vezes vídeos pornográficos e mulheres nuas dançando no histórico do celular do meu marido. Eu estou muito mal. E ele prometeu que não vai fazer mais isso. E me disse que era apenas um costume. Mas eu não consigo confiar nele, porque em todas estas 7 vezes ele me disse a mesma coisa. E já houve um boato que teria me traído. Vocês acham que ele via essas coisas porque não me acha mais bonita e atraente? Ele não sente mais interesse por mim? Então, por isso que nós começamos falando. Ela acompanha a Escola do Amor há 5 anos, mas pelo jeito não pratica o que ela tem ouvido, se é que tem ouvido, por estes 5 anos. E essa pergunta que ela faz sobre ela, né, é muito comum. Muitas mulheres, quando são traídas, elas fazem essa pergunta, né? Elas ficam se questionando. Será que a outra, ele perdeu o interesse por mim porque a outra era mais bonita? O que está de errado comigo e tal? E, na verdade, não é isso. Na verdade, quando o homem trai ou quando o homem fica assistindo pornografia, ele está sendo mau caráter. Ele está simplesmente sendo mau caráter. Ele está querendo aquilo que não é dele, cobiçando outras mulheres. Então, não tem nada a ver com você sendo mais feia, mais gorda ou o que for. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E, normalmente, quando a mulher fica fazendo essas perguntas, em vez de ela resolver o problema, ela fica só sentindo o problema. Porque, além dele ter traído, né, ela se sentir traída, ela fica se sentindo inferior. E muitas vezes ela começa a ter comportamentos
por causa desse complexo que ela começa a ter. E não comportamentos que vão resolver o problema do casamento. Ela acha que ela tem que... Algumas mulheres acham que tem que competir com as mulheres que o marido vê na pornografia, então elas começam a querer também assistir junto. Bom, já que eu não posso impedi-lo, então deixa eu tentar curtir junto com ele, deixa eu tentar fazer umas coisas que ele quer, que ele gosta, para ver se ele não fica procurando em outro lugar. Então algumas mulheres partem para a concorrência, não é? Outras mulheres se culpam, como a Cristiane falou, como a nossa aluna aqui está se culpando. Mas, aluna, você tem que entender que realmente isso não é sobre você, é sobre ele. Isso é um vício. Ele adquiriu um vício, não reconhece, acha que pode parar quando quiser, quando decidir, e, na verdade, ele já está viciado na pornografia. A pornografia é um vício tanto quanto a bebida, o alcoolismo, a droga, a cocaína, qualquer tipo de vício. Então, o problema é dele, não é o problema seu. O problema que você tem, porém, é que já aconteceu por 7 vezes. Essa última vez, mais uma vez, ele repete a história. Não, desculpa aí, tal, eu vou parar, não vou fazer mais e tal. E por que ele continua voltando e fazendo? Uma, porque é um vício. Mas outra, porque ele pode. Porque desde a primeira vez, e a segunda, e a terceira, e a quarta, e a quinta, e a sexta, e a sétima, não houve consequências. E o homem, o ser humano de forma geral, mas especialmente o homem, ele reage às consequências. Se ele não sofre a consequência, então não há motivação para ele não fazer de novo. Se a consequência é pequena, então ele prefere até pagar a consequência do que desistir daquele mau comportamento. Mas se a consequência é grave, séria, valiosa o suficiente para ele, então aí ele tem um incentivo para parar e abandonar aquele comportamento. Então é o que está faltando da parte dela. É uma consequência. Ele não vê consequência alguma de ver pornografia e ser descoberto, que você saiba. Não há consequência. Então, qual o motivo ele tem para parar, já que é um vício? E muitas vezes a consequência que a mulher dá para o homem é uma consequência emotiva, né? Não é racional, porque ela fica brigando com ele, ela fica jogando na cara dele, mas ela fica com ele. Então ele pensa assim, se ela me pegar de novo fazendo isso, é isso que eu vou ter. Então eu vou ter que aturar, vamos dizer, aí um mês, 2 meses de cara burrada. Ela vai, já passei por isso, passo de novo, sabe? Então você, e você às vezes você fica com pena dele, né? Você olha, às vezes a pessoa quando erra, ela começa a chorar muito, né? E falar, me perdoa, eu amo você, você que é a mulher da minha vida, eu não tenho olhos para nenhuma outra mulher. Mentira, tá? Mentira. Você é a mulher da minha vida. Não, não é verdade. E ele começa a chorar, chorar, chorar. E a mulher, ela fica, sabe, comovida com as lágrimas dele. E ela fala assim, não, ele realmente se arrependeu. Ela acha que o arrependimento dele está ali nas lágrimas que ele faz, que ele jorra, ou então nas palavras bonitas que ele fala. Uhum. E não está aí, o arrependimento verdadeiro não está aí. Não está nas palavras, não está no choro, né? Naquela atitude que às vezes ele começa a comprar flores e começa a querer compensar pelo que ele fez. Isso aí não é arrependimento. Então, quando você dá a chance para a pessoa, se baseando nesse tipo de, vamos dizer, perdão, né? Nesse tipo de arrependimento, remorso, na verdade, você está dando a ele mais chance para errar. Porque depois ele pensa assim, bom, então é só chorar, falar isso, aquilo, dar flores, falar para ela isso e aquilo e pronto. Pois é, o que você tem que fazer, aluna? Você tem que chegar... Primeiro você tem que estar forte o suficiente, né? Antes de fazer o que nós vamos falar para você fazer, você tem que estar forte, porque só uma mulher forte, uma mulher segura, confiante de si mesma, uma mulher que se respeita, que se valoriza, tem força para fazer o que nós vamos falar. Tá bom? Então, se você não é essa mulher ainda, então não adianta você tentar fazer, porque não vai funcionar. Você tem que primeiro buscar ser forte, se fortalecer como mulher, e aí então fazer o que nós vamos falar. Porque uma mulher forte não tem dificuldade alguma para fazer o que nós vamos aconselhar aqui. O que é que você tem que fazer?
para acabar com esse comportamento ruim? É chegar para o seu marido e falar assim: querido, preste atenção. Corta a baboseira, ok? Corta a mentira, corta o blá 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 de que, quando eu quiser eu paro, é um costume que eu tenho. Corta a baboseira, porque eu sei que você está fazendo. E eu não sou mulher que vai tolerar esse tipo de coisa aqui em casa. Tolerei no passado, mas não vou tolerar mais e eu estou comunicando a você esta decisão. Se você voltar a praticar isso, você vai perder a tua esposa. Então você escolhe essas mulheres aí que nem sabem que você existe, essas mulheres aí falsas, esse vício aí, ou então a sua esposa, a sua família, porque eles têm um filho também. Você escolhe. Se você quer parar e não consegue, então você tem que buscar ajuda. Se você quiser parar e quer ajuda, eu vou lutar junto com você para você vencer esse vício. Mas eu não vou aceitar cafajestagem, mentira, que você minimize um problema grave e sério no nosso casamento. Então decida, qual é a tua escolha? O que vai ser? Então, só há uma resposta que você vai aceitar do seu marido. A resposta é a seguinte: realmente, eu tenho sido sem vergonha, eu tenho um problema, eu sou viciado na pornografia, e se eu não conseguir parar, eu tenho que buscar ajuda. Só isso que serve de resposta. Qualquer outra coisa é baboseira. E se você é uma mulher forte, você não vai ter problema de identificar a baboseira e não tolerar isso da parte dele. Pronto! Mas para chegar a isso, você tem que ser uma mulher forte. É porque falar isso aí, é até na teoria, né, dá para falar. Mas se ele decidir, provavelmente ele vai querer fazer esse teste, que é ver, isso aí é tudo da boca para fora. Porque ela já aturou 7 vezes, ela atura 8. Né? Então, na hora que ele for lá testar você para ver se você está realmente segura do que você falou, se você não estiver forte, você vai ceder. Você não vai até o fim. Mas para isso funcionar, você tem que estar preparada para dar a consequência. E a consequência, ele vai te perder. Você vai dizer para ele voltar para a casa dos pais, ou sair, ou você vai estar na casa dos seus pais, e não vai voltar até que ele reconheça e diga a resposta, a única resposta que interessa para quem tem um problema como esse. A única resposta que cabe a alguém que realmente reconhece o problema e quer mudar. Então, se você não consegue ser essa mulher forte, você já está ouvindo a Escola do Amor aí há 5 anos, você diz, você já deve saber o endereço, onde você deve ir participar das palestras e se tornar essa mulher que se valoriza, para que então o seu marido também aprenda a te valorizar. Quando a mulher não se valoriza, dificilmente o homem vai valorizá-la. É tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário e nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Até lá. Tchau.